Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio deste podcast que se chama Preto e Azul. O meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e aqui eu trago, na verdade, fatos diversos relacionados com a psicologia. Esse novo episódio é um episódio que dá continuidade a nossa semana do Halloween, na verdade é o nosso mês de Halloween, em que eu estou trazendo fatos e curiosidades sobre filmes relacionados ao Halloween. Especificamente estou falando nos últimos dias sobre a série de filmes de bruxa, né, de bruxaria mais famosos da história, que é Harry Potter. Então aqui já tem episódios exclusivos sobre os 3 primeiros filmes de Harry Potter. E nesse episódio de hoje eu vou falar sobre o quarto filme da franquia, que é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Na minha opinião, não é um dos melhores filmes da franquia Harry Potter. Tenho que confessar que para mim o melhor filme de toda a franquia, né, de toda a série, é O Prisioneiro de Azkaban, que é consenso entre muitas pessoas, né? Creio que a maioria dos fãs de Harry Potter tem essa ideia, né, de que O Prisioneiro de Azkaban é de fato o melhor filme entre todos, mas se você gosta do Cálice de Fogo, se esse é seu filme favorito, tá tudo bem também, né? Ganha quem se divertir com o filme, né, na verdade. E nesse episódio eu vou trazer fatos e curiosidades que muito provavelmente você não sabe sobre o filme. Então, se você gosta, já fica por aí, já bota teu fone ou coloca o episódio em volume alto na TV, no computador, no tablet, onde quer que você vai escutar. E não esquece de compartilhar com os seus amigos e de curtir logo após esse episódio todos os outros episódios que já tem disponível. Lembrando que aqui eu também não falo apenas de cinema, como também trago discussões sobre casos reais envolvendo a psicologia, e já tem aqui episódios sobre o Jeffrey Dahmer e outros crimes reais que foram cometidos, onde eu dou minha opinião enquanto psicólogo, faço uma análise breve sobre tudo o que aconteceu. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Então vamos começar com um fato bastante curioso. Para você que não sabe, o primeiro filme da franquia de Harry Potter foi lançado há mais de 20 anos. E O Cálice de Fogo, se não me engano, se as minhas contas não estiverem erradas, ele está completando esse ano, no ano de 2023, 18 anos, já que O Cálice de Fogo foi lançado no ano de 2005. Esse já começa sendo um fato bastante curioso, né? O filme O Cálice de Fogo, então, é um adulto, né? Um jovem adulto. Outro fato bastante interessante é sobre a troca de diretores. Os 2 primeiros filmes foram dirigidos pelo Chris Columbus, e o terceiro e melhor filme, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, foi dirigido pelo Afonso Cuarón. Já esse quarto filme, ele foi dirigido pelo Mike Newell. Outro fato bastante interessante é que esse filme é um dos filmes que mais arrecadou de toda a franquia. Ao total, o Cálice de Fogo arrecadou 897 milhões de dólares em todo o mundo em bilheteria no ano de 2005, se tornando uma das maiores bilheterias da história naquele ano e ainda sendo até hoje uma das maiores bilheterias de toda a franquia Harry Potter. Então nós vemos que a espinha dorsal desse filme, né, todas as ações, elas se passam ao redor do torneio Tribruxo, que é o torneio que dá, assim, na verdade, dá o tom do filme, né? Então todas as ações, as coisas que acontecem no filme, elas acontecem por causa desse torneio que reúne as 3 casas na verdade, não 3 casas, mas 3 escolas de magia da Europa. Outro fato bastante interessante é que esse é um dos filmes de Harry Potter, né, da franquia Harry Potter, que recebeu uma indicação ao Oscar. O filme recebeu uma indicação ao Oscar de melhor direção de arte em 2006. Para quem já conhece a história, para você que não conhece, mas vai ainda assistir os filmes, em determinado momento a gente percebe que uma das tarefas do torneio Tribruxo se passa dentro da água. E para gravarem essas cenas, foi criada uma piscina gigantesca, um tanque gigantesco, que até hoje é um dos maiores tanques já construídos para se realizar algum tipo de filmagem, já construídos assim dentro da Europa para se realizar um filme, já que o filme foi rodado todo na Europa.
E esse cenário, né, esse tanque gigantesco, foi construído especialmente para que todas as cenas subaquáticas pudessem ser filmadas e a gente pudesse ver isso logo após no filme, o que é bastante interessante também. Já relacionado a outra cena bastante icônica do filme, né, para quem assistiu, que é uma das minhas favoritas, que é a cena do baile. Nessa cena do baile específico, existe uma banda que está tocando, uma banda de rock, uma banda de pop, não sei como você vai identificar, mas lá especificamente nessa banda. Um dos integrantes dessa banda, ele é um integrante de uma banda real, né, uma banda britânica real chamada Pulp. Né, o nome desse integrante dessa banda Real Pulp é Jarvis Cocker. Então ele participa dessa parte assim desse filme, do filme, né? Esse filme também, ele foi bastante importante para toda a franquia porque ele marca uma virada na história, né? Ele marca uma virada, na verdade, do tom dos filmes a partir daí, em que esse filme ele tem um tom mais sombrio, na verdade, né? Então, Harry Potter e o Cálice de Fogo, ele dá essa virada, porque nos outros filmes, né, os filmes que vieram depois dele, então eles têm esse tom mais sombrio, mais macabro, que ele inicia, na verdade, o Cálice de Fogo nos prepara para o futuro, né, para a batalha que aconteceria mais futuramente. Uma coisa bastante interessante é o próprio Cálice de Fogo. A gente vê o Cálice de Fogo no filme, né? Para quem já assistiu o filme, para você que ainda não assistiu o filme, lá você vai ver o Cálice de Fogo. Só que os produtores do filme tiveram um problema gigantesco relacionado à criação desse Cálice de Fogo para o filme, pois não existia na época, informações suficientes nos livros que indicassem como esse cálice de fogo ele era. Ele era citado, mas não dizia como era, que cor ele era, que tamanho ele era, o que é que tinha nele. Então eles tiveram muita dificuldade relacionada a isso, já que eles não sabiam como o cálice era de fato, muito menos sabiam quais os poderes mágicos ou o que tinha de mágico nesse cálice de fogo. Tanto que isso também não é explicado no filme, né? A gente vê o cálice, mas a gente não sabe realmente o que é. Outra coisa bastante impressionante é a cena de, na verdade, uma das melhores cenas de toda a franquia Harry Potter, e para mim é de fato a melhor cena de todos os filmes, embora eu não seja grande fã do Cálice de Fogo, mas tem que se admitir que é a melhor cena de todos os filmes, que é a cena em que o Harry ele luta com um dragão, na verdade ele é perseguido por um dragão. Aquela cena ela demorou semanas para serem gravadas por causa da complexidade da cena, né? Já que se tratava de uma cena de voo em que ele estava sendo perseguido por um dragão, o que necessitou de uma combinação entre efeitos especiais e planejamento muito meticuloso para a época. Mas o filme tem temas centrais, ele percorre por temas centrais. Um dos temas centrais explorados nesse filme especificamente é o tema da amizade, da lealdade, o vínculo entre Harry, Ron e Hermione. Ele é testado enquanto eles enfrentam vários desafios durante o torneio Tribruxo. Questões bastante interessantes é que a gente está vendo aqui uma evolução, né? Uma evolução inclusive física dos atores. Quando os primeiros filmes foram filmados, os atores, na grande maioria, eles eram crianças e agora eles são adolescentes. E uma das pessoas que mais mudou fisicamente foi o ator Matthew Lewis, que interpreta o Neville Longbottom, em que nós percebemos nesse filme que ele não, na verdade assim, ele mudou bastante, né? Porque ele passou de uma criança gordinha, baixinha, para um homem, um rapaz alto e bastante magro, que dificultou assim quase que a presença dele nos filmes, já que a característica do Neville Longbottom de certa forma foi perdida, mas ele a continuou em todos os filmes subsequentes, que adaptações foram realizadas e ele ficou, né? Nesse filme também nós somos apresentados a outros aspectos do filme, na verdade, assim, outras coisas que existem ali em Hogwarts que ainda não tinham sido mostradas nos filmes anteriores e que também não seriam mostradas nos filmes futuros da franquia. Uma das coisas que nós temos acesso é o lago que fica ali próximo a Hogwarts, e que nós sempre soubemos que criaturas mágicas moravam ali dentro do lago, mas a gente nunca teve acesso a elas, pelo menos no filme ou nos filmes. Nesse filme nós somos apresentados a criaturas mágicas que são as sereias, né? Os sereianos, quando a gente assiste dublado, né? E uma coisa interessante é que os sereianos, eles foram, as sereias, ou de forma geral, elas foram criadas para o filme, e para criar as sereias, né? Aquele efeito, elas foram criadas usando meias arrastão real
e látex, né? As meias arrastão são um tipo específico de meias que as mulheres principalmente usam. Uma das cenas mais legais, né, do filme, ela se passa, na verdade, dentro de um labirinto, né? Em determinado momento, um dos desafios, né, na verdade, o desafio final do torneio Tribruxo, que vai indicar quem seria o grande campeão do torneio, qual era o aluno que seria esse grande campeão e automaticamente qual seria a escola vitoriosa, ela se passaria dentro de um labirinto, né, criado lá dentro. E esse labirinto ele se demonstra, né, na verdade, durante a gente vai percebendo que ele é muito mais perigoso, existem muito mais mistérios, encantamentos e perigos lá dentro do que eles imaginavam, tanto que culminou na morte de um dos alunos, né? Outra coisa bastante trabalhada nesse filme de Harry Potter é as questões de confiança e a importância da confiança, onde os personagens enfrentam o desafio de determinar em quem podem realmente confiar em tempos perigosos, que eram os tempos que eles estavam passando, que estavam sendo retratados ali durante o filme. Outra coisa curiosa é que na época em que o Cálice de Fogo foi lançado em 2005, os críticos de cinema avaliaram de forma positiva o filme e o enredo. O enredo cativante e as atuações fortes do filme foram elogiados tanto pelos fãs quanto pela crítica especializada de cinema na época. E outra coisa bastante interessante é que pela primeira vez nós vemos uma expansão do mundo bruxo nesse filme que nós conhecemos outras escolas, né? Nós conhecemos a Academia de Magia Bombaton e o Instituto Durmstrang na que juntos, na época, formavam os três participantes do torneio Tribruxo e de onde saiu o grande campeão do torneio Tribruxo. Atenção, spoiler de um filme que saiu em 2005 e o grande campeão do torneio Tribruxo, para surpresa de absolutamente ninguém, foi Harry Potter. Outra coisa que na verdade, o filme tenta trabalhar é sobre a complexidade da adolescência, como essa fase do desenvolvimento ela é complexa. O filme explora as complexidades e emoções dos adolescentes. Os personagens lutam contra sentimentos de ciúme, carinho e insegurança enquanto navegam em seus relacionamentos interpessoais. O filme também apresentou para nós fãs na época e apresenta até hoje, na verdade, impressiona com os efeitos visuais da época, que iam entre dragões voadores até o mundo subaquático. A gente vê os serianos e coisas, outras coisas muito interessantes também que podem ser vistas no filme, o que torna ele o filme preferido de muitas pessoas. É importante ressaltar que nos Estados Unidos existe uma classificação indicativa para assim o público. Então eles classificam a indicação, né? Eles indicam o filme classificando ele, dando uma espécie de nota para cada filme, onde eles vão dizer para que público ele não é autorizado, mas ele é indicado. E Harry Potter e o Cálice de Fogo foi o primeiro filme da franquia a receber a classificação PG-13 nos Estados Unidos, por causa do tom mais sombrio e a ação intensa do filme, garantindo uma classificação etária mais elevada. A cena do cemitério no filme é particularmente intensa. Os espectadores, na época, vivenciaram um encontro arrepiante entre Harry e Lord Voldemort, preparando o cenário para as futuras batalhas da série. O filme também explora as consequências do engano. Os personagens enfrentam as repercussões das mentiras e do engano, destacando a importância da honestidade e da confiança mais uma vez. Os fãs de quadribol especificamente ficaram muito contentes relacionados ao Cálice de Fogo, pois em O Cálice de Fogo as partidas de quadribol elas são todas de alto risco. Os fãs de quadribol na época ficaram maravilhados com a emoção, a ação e que foi feita na série, né? Na época a quantidade de cenas de ação envolvendo o quadribol foi a primeira vez que a gente viu e na verdade sentiu pela primeira vez que o quadribol de fato era um jogo muito perigoso. Os atores tiveram que passar por treinamento físico para seus papéis na época, do domínio dos movimentos coreográficos para a realização das magias com varinha, a realização de acrobacias na vassoura. O elenco se dedicou a trazer autenticidade aos seus personagens, então aos seus movimentos. O filme também explora temas de identidade e autodescoberta. Os personagens enfrentam os desafios de encontrar seu próprio caminho e definir quem realmente são. Harry Potter e o Cálice de Fogo apresenta figurinos também
impressionantes. As roupas intricadamente detalhadas aumentaram a magia e o apelo visual do filme na época, deixando todos os fãs maravilhados, na verdade, né? A interpretação de Severus Snape por Alan Rickman, que infelizmente nos deixou, né, há alguns anos atrás, foi uma das perdas, não tem nem o que falar, né? Relacionado à perda, é uma tragédia. O Alan Rickman, ele é particularmente cativante nesse filme, né? A interpretação dele, a atuação dele diferenciada trouxe complexidade ao personagem, recebendo muitos elogios da crítica na época. Esse filme, né, Harry Potter e o Cálice de Fogo, ele tem aproximadamente 157 minutos de duração. Cada minuto é repleto de emoção e narrativa cativante, mantendo os espectadores envolvidos do início até o fim dos 157 minutos. O filme mostra os diversos talentos do elenco, da atuação dramática de Daniel Radcliffe, que recebeu muitos elogios na época, a interpretação inteligente de Hermione e de Emma Watson, o elenco ofereceu na época, né, atuações que foram notáveis e receberam muitos elogios da crítica. O filme explorou também o fascínio do amor proibido. Os personagens enfrentaram os desafios dos sentimentos não correspondidos e as complexidades dos relacionamentos românticos. Tudo isso a gente encontra nas cenas desse filme maravilhoso. Questão também trabalhada é a importância de se trabalhar em equipe. Apesar da intensa competição, os personagens aprenderam durante o filme que apoiarmos aos outros é essencial para superar todos os obstáculos e dificuldades encontradas. Mas o filme não recebeu apenas uma indicação ao Oscar, como ele recebeu duas indicações ao Oscar. A primeira indicação, como eu já disse anteriormente, foi relacionada ao cenário, mas a segunda indicação desse filme ao Oscar foi relacionada aos efeitos especiais. Ou seja, os dragões, as sereias, as magias, isso tudo rendeu, né? Foi tudo tão bem feito que rendeu duas indicações ao Oscar naquele ano. Outra coisa bastante curiosa aqui nos cinemas dos Estados Unidos e da Inglaterra, o filme, né, Harry Potter e o Cálice de Fogo, ele estreou à meia-noite, fazendo com que fãs fizessem filas na frente dos cinemas para que quando desse meia-noite eles pudessem entrar nos cinemas e conferir essa aventura que foi incrível na época. Então é isso, minha gente. Essas foram várias curiosidades sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. De fato, ele não é o meu filme favorito. Eu ainda prefiro, né? Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu acho muito mais divertido, né? Mas para muitos, Harry Potter e o Cálice de Fogo é o seu filme preferido e tá tudo maravilhoso, porque na verdade o que é maravilhoso é toda a história. Harry Potter é maravilhoso do início ao fim, existem algumas derrapadas, existem alguns filmes que não são tão bons, que eu ainda vou comentar um pouquinho mais à frente, episódios únicos, mas no geral é isso que nos cativou, né? Tudo, nada é perfeito nessa vida, nada agrada a todo mundo, né? Sempre tem uma coisinha ou outra que a gente não vai estar muito satisfeito, mas de forma geral, Harry Potter e esse mundo maravilhoso, mágico, nos trouxe muita satisfação, muita alegria, e a gente continua até hoje, quase 20 anos depois, 18 anos depois, ainda maravilhados e curtindo muito essas histórias e esses filmes. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores onde eu falo de outros fatos e curiosidades específicos de cada filme, passa lá, vê tudo que já tem disponível. Não esquece de continuar vindo para aqui, porque eu vou fazer análise, na verdade, trazer fatos e curiosidades de todos os filmes até o último, né? Então fica ligadinho aqui, não esquece de compartilhar com seus amigos e a gente se vê em outro episódio. Valeu, falou!